Mas, Monark, mas parecia, cara, até quando eu fui ao seu podcast, eu comentei com você, falei, cara, quem acredita de verdade que um sujeito como você, e nem precisa te conhecer pessoalmente, está defendendo pautas tão amalucadas quanto nazismo ou coisa parecida? Parece que era simplesmente uma ocasião ideal para fazer um ataque sistêmico ao podcast, a você, o que funcionou muito bem. Parece que eles estavam esperando aquela gota de sangue ali no negócio dos tubarões, mesmo porque o Flow já incomodava muito as estruturas, vamos dizer, a mídia tradicional, uma mídia que sempre nadou sozinha, sem grandes oposições. É isso mesmo? Vocês tiveram essa impressão, não? Eu acho que você tem razão, Denis, e eu acho que o problema era a minha bandeira, né? E a bandeira do Flow como um todo, porque a bandeira do Flow era sobre conversar, dialogar com todo mundo e expor todas as ideias para que a sociedade pudesse fazer a sua própria mente, decidir o que faz sentido ou não. Essa ideia é muito nociva para aqueles que hoje estão no poder, porque a agenda deles necessita que eles acabem com a liberdade de expressão. Porque eles sabem que as ideias deles não são as melhores ideias. Então, o único jeito deles vencerem politicamente e manterem a sua hegemonia no estabelecimento mainstream político é caçando os seus opositores políticos. Então, um programa do tamanho do Flow, com esses ideais de liberdade de expressão e de diálogo, era uma ameaça aos planos daqueles que hoje dominam o país, né? Então não era nada contra mim pessoalmente, e sim contra a minha posição política, que era uma posição política de liberdade e de diálogo. E é isso que eles queriam derrotar, entendeu? Quando você sentiu que não dava mais para ficar e a ponto de imigrar, né? Porque eu acho que em momentos de tensão, em momentos de maior calor, eu acho que passa normalmente, mas daí a você executar um plano e pensar pensar na mudança e como você vai viver daqui para frente num outro país. Como é que foi conta pra gente isso, quando você resolveu, como foi o clique aí na hora de falar, puta, não dá mais? Então, não era meu desejo sair do país, né? Eu posterguei até mais do que seria sensato, talvez, porque eu não queria abandonar, né? Eu tenho família, né? Eu gosto de morar no Brasil, eu gostava de morar no Brasil e tudo mais. Porém, enquanto era só censura dos meus canais, ainda tá ruim o áudio, não? Precisa melhorar? Não, tá bom, agora tá indo. Acho que tá bem legal. Beleza, então enquanto era só a censura dos meus canais, né, os canais sendo deletados ou banidos, eu podia criar outros canais e continuar o meu trabalho, né? Eu tinha o Rumble do meu lado, e então isso fazia com que eu tivesse bala na agulha financeiramente para manter o meu programa, e a audiência eu ia sempre conseguir reverter, né, reconquistar nos canais novos que eu fosse criando. O que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes me multou em R$300 mil e proibiu qualquer empresa no mundo de me dar dinheiro, né, de me patrocinar. Nisso, o Rumble tirou o meu contrato, suspendeu o meu contrato. Isso já me impossibilita a questão financeira. Menos os meus R$300 mil significa que se eu continuasse no Brasil, com contas bancárias brasileiras, eu eventualmente ia ser multado até o fim de todo o meu dinheiro, de todo o meu patrimônio, e eu não poderia continuar pagando o salário das pessoas, nem me sustentando, nem pagando internet, nem continuando a fazer meu podcast, né? Então, quando ele tomou essa decisão, eu tive que, infelizmente, sair do país, criar uma conta americana, porque aí eu saio da jurisprudência, né, da jurisdição do Xandão, e aqui fora eu posso, né, falar o que eu quiser e continuar, e não há nada que o Alexandre de Moraes possa fazer, a não ser, talvez, bloquear meu passaporte. Mas os Estados Unidos ele não tem um histórico de deportar pessoas por crime de opinião. E aí a gente vê o Alan dos Santos, que eu acho que foi até mais perseguido do que eu, mais alvo do que eu, e ele continua aqui nos Estados Unidos, tá em Orlando, se eu não me engano. Exato. E o Brasil não conseguiu, né? O Xandão não conseguiu
extraditar ele, deportar ele. Os Estados Unidos não fez isso, o que significa que aqui ainda é um território seguro e com liberdade de expressão. Então, para mim, para eu continuar fazendo meu trabalho, eu só poderia fazer aqui. Porque aqui eu mantenho minha integridade física e financeira segura, entendeu? Você está conversando... Então, por isso que eu tomei essa decisão. Você está ainda conversando com o Rumble? Você foi para aí também para bater um papo com eles, para ver se teria alguma possibilidade de manter porque o Rumble, diria, nos Estados Unidos seria diferente do daqui ou não? Ou até aí você não consegue ter essa exposição via Rumble? Como é que você vai produzir seu conteúdo aí? Como é que você já chegou a pensar nisso? Porque você vai falar de Brasil, você não vai virar um americano e falar né? A sua produção de conteúdo se refere ao Brasil, né? Sim. Eu tentei conversar com o Rumble, mas infelizmente eles me ignoraram, não consegui conversar com ninguém lá. O status atual do Rumble é uma suspensão, né? O que significa que o contrato ele pode voltar a vigorar. E eu acredito que quando eu voltar a fazer meu programa, é possível que eu reverta a situação com o Rumble, né? O Glenn Greenwald, que foi minha ponte com o Rumble, é um contato, um amigo meu, ele tem me ajudado muito, ele disse que vai tentar interceder por mim, para ver se a gente consegue voltar ao contrato no Rumble. Mas, por enquanto, eu vou ter que fazer aqui o meu podcast, conversando com as pessoas através da internet, virtualmente, e também aproveitando dos influenciadores que estão no Brasil, né? Que estão nos Estados Unidos. A gente tem uma comunidade até que grande aqui na Flórida de brasileiros, são 1 milhão de brasileiros que moram na Flórida. Então, sei lá, eu acho que é chamando as pessoas que estão aqui, fazendo a distância, né? E também fazendo o Monarch News, que é o meu programa onde eu comento as notícias, né? Acho que é a única forma de eu continuar o meu trabalho.